Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Meu nome é Caio, tá? Professor de matemática, e hoje a gente vai trabalhar com equações do primeiro grau e como que a gente vai encontrar a raiz de uma equação, de uma função afim, equação do primeiro grau, ok? Primeiramente, olha só, a função afim, ela tem esse formato aqui, ó, f de x, função de x, é igual a x mais o b, ok? O que acontece? Então, um exemplo aqui, ó, bem simples, ó, f de x é igual a 2x, por exemplo, mais 5. O que acontece? O x é o valor que sempre vai continuar aqui, x e x, a letra que sempre continua, e o a e o b vão variar de acordo aí com a minha função, certo? Então, olha só, raiz da função. Raiz da função nada mais é do que o valor do x quando esse resultado aqui é zero. Então, nesse caso aqui seria o seguinte, ó. Para eu descobrir a raiz dessa função, eu vou pegar esse f de x e vou trocar por zero. E agora, olha só, fica bem tranquilo de eu descobrir qual que é o valor do x. O que eu vou fazer? Passo 5 para lá subtraindo, vai ficar menos 5 igual a 2x. E agora passo 2 dividindo, vai ficar menos 5 dividido para 2 igual a x. Essa daqui é a minha resposta, essa daqui é a raiz da minha função, ok? Vamos fazer mais um exemplinho, tá? Então, olha só. Para descobrir qual que é a raiz da função, eu simplesmente pego o f de x ou o y, tá? Lembrando que o f de x também pode ser o y ali. E eu vou simplesmente trocar por zero e vou resolver a equação agora. Eu vou colocar uma equação aqui, outra aqui, tá? E já vou resolver. Então, você vai, pausa o vídeo, tenta resolver e depois vê a correção. Ok? Aqui tá pegando, aqui. F de x igual 3x menos 9 y igual a x dividido para 4 mais 12. Ok? Então agora você pode ir resolvendo, pausa o vídeo aí, que eu já vou pegar e vou fazer a correção aqui desses exercícios, ok? Então vamos lá, ó. Primeiro exercício, então olha, raiz da função, eu vou trocar aqui o meu f de x por zero. Então vai ficar da seguinte maneira, 0 é igual a 3x menos 9. Ficou simples, vou resolver a equação. Primeira coisa, deixo o que tem x de um lado e o que tem só número do outro. Então, vou pegar esse menos 9 e passar para lá. Ele é negativo, vai positivo. Então, vai ficar 9 positivo de um lado, 3x do outro. Agora, eu vou pegar o 3 que está multiplicando o x e passar dividindo. Vai ficar 9 dividido para 3 igual a x. 9 dividido para 3 dá 3. Cheguei na minha resposta. Pessoal, se tu não sabe como que faz isso daqui, ó, vai no meu canal, Equação do Primeiro Grau, tem uma playlist lá. Essa daqui é a aula 2. Na aula 1 eu explico como que faz essas operações aqui, de passar para um lado, passar para o outro, tá? Então, se tiver com dúvida, é só voltar lá e tá tudo explicadinho, tá? Outra aqui, ó, y igual a x dividido para 4 mais 12. Lembra, y e f de x eu posso usar que representam a mesma coisa, tá? Então, vou trocar o y por 0. 0 igual a x dividido para 4 mais o 12. O que eu faço agora? Vou pegar o 12 e passar para o lado de lá. Vai ficar menos 12 igual a x dividido para 4. Próxima parte, olha só. Antes, nesse lado aqui, eu peguei o 3 e passei... Cadê? Peguei o 3 e passei dividindo, certo? Porque ele estava multiplicando. Aqui ele está dividindo, então vai passar para lá, multiplicando. Vai ficar x
igual a menos 12 vezes o 4. 12 vezes 4, 48. Menos com mais, fica um menos, ok? Então, resolvemos uma aqui, resolvemos outra aqui. E é sempre assim, tá? Tranquilinho de fazer. Beleza? Agora, já vamos trabalhar com o gráfico da função. Lembrando o seguinte, ó. Quando eu trabalho com o plano cartesiano, a raiz da função é o ponto dessa minha função, onde o gráfico passa certinho no eixo x, tá? Então, a gente vai desenhar o gráfico aqui e eu vou mostrar para vocês na prática como que fica isso. Então, pessoal, o plano cartesiano está aqui montadinho, tá? Lembrando o seguinte, ó, numa equação do primeiro grau, o gráfico da função afim, o gráfico dela é sempre uma reta, tá? Então, uma reta, uma reta, uma reta, é sempre uma reta. Para eu conseguir desenhar uma reta, eu preciso de simplesmente 2 pontos. Eu tendo 2 pontos, eu posso traçar uma reta e eu posso continuar essa reta daí para os dois lados, que vai ser contínua. Eu vou ter certinho ali qualquer inclinação dela e vou conseguir desenhar. Então é o seguinte, ó, para eu conseguir fazer o gráfico da função, eu vou precisar de 2 pontos aqui no plano cartesiano, certo? Então eu vou pegar aqui uma função, ó, y igual a 2x menos 1. Ó, uma função bem tranquila, tá? O que a gente vai fazer? Como que a gente faz para achar os pontos aqui? Olha só, x é a coordenada x, y a coordenada y. O que a gente vai fazer então? A gente vai simplesmente escolher alguns valores para o x e ver qual que vai ser a resposta do y, quanto que vai dar. E com isso a gente vai conseguir a coordenada. Bem simples, tá? Vou colocar aqui do ladinho, ó, x e o y, ok? Então, por exemplo, se o meu x for 1, o meu y vai ser quanto? Vou fazer, ó. Eu vou simplesmente trocar o meu x por quanto? Por 1, ó. 2 vezes o 1, menos 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 vai dar 1. Então, eu sei o seguinte, ó. Quando o meu x vale 1, o y vai dar 1 também. Tranquilo, achei a primeira coordenada. Lembrando o seguinte, ó. Se aqui aparecer f de x igual a 2x menos 1, tu pode trocar o f de x por y, tá? É bem tranquilo. Outra aqui, ó, se meu x fosse... se meu x fosse menos 1, pode ser? Pode ser. Vamos ver se o x fosse menos 1 agora. Ficaria da seguinte forma. Deixa eu botar menos 1 aqui de azulzinho, pra gente saber. Que é o que eu vou fazer aqui embaixo, ó. Ia ficar y igual a 2 vezes o menos 1, bota em parênteses para ficar bonito, menos 1. 2 vezes o menos 1 vai dar aqui menos 2. Menos 2 com menos 1 vai dar que o y é igual a menos 3. Então, quando meu x é menos 1, o y vai ser menos 3. Agora, como que eu faço para achar esses pontos aqui no plano cartesiano? Bem tranquilo, tá? Primeira coisa que eu faço, ó, esse daqui de cima é um ponto, esse aqui de baixo é o outro ponto, tá? Então, a primeira coordenada é o seguinte, x é 1 e o y é 1. Então, o que eu faço? Eu vou até o x, o primeiro x é 1. Então, aqui está o x1, certo? E agora eu vou subir ou descer de acordo com o y. O y é 1, então eu vou subir até o 1. Marquei o pontinho. Beleza? Agora eu vou para outra coordenada, ó. Nessa outra aqui, que é a de baixo, o x é menos 1. Então eu vou ali no x, menos 1. Quando o x é menos 1, o y, a altura é quanto? Menos 3. Então eu vou pegar aqui e vou descendo até chegar aqui no menos 3. Encontrei os 2 pontos. Agora eu posso traçar esse gráfico, tá? Deixa eu pegar uma reguinha para fazer bonitinho, né?
mais ou menos aqui assim. Agora com muita delicadeza. Venha. Pronto. Então, olha só. Tracei o gráfico aqui, certinho, bonitinho. O que acontece aqui, ó? Uma reta é a junção de vários pontos, de infinitos pontos. Então, por exemplo, eu posso perguntar aqui agora para ti, ó. Se o meu x for 0, o y vai ser quanto? Eu posso ir direto aqui, ó. O x0 é onde? O x0 é aqui, certo? O y vale quanto? Menos 1. Ó, quando o x é 0, o y é menos 1. Vamos ver se dá certo, ó. Se eu trocar aqui o x por 0, vai ficar 2 vezes 0, 0. 0 menos 1 dá menos 1. Yeah, tá certinho. Se o meu x for 2, ó, ia ser 2 vezes o 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, quando o x é 2, a altura tem que ser 3. E olha só aqui, dá certinho no ponto também. Então, olha só que legal, que bonito, que maravilhoso, né? Fica certinho aí o nosso gráfico em relação com aqui o plano cartesiano em relação com a função. A raiz da função. A raiz da função, ó, é a parte do meu gráfico onde passa pelo eixo x. Então, é exatamente nesse ponto aqui, ó, que é o 0,5, ok? Então, se o y aqui fosse 0, o que eu teria que fazer? Teria que passar esse 1 para o lado de lá, daí ele é positivo, ia ficar 1 igual a 2x. Em seguida, passaria o 2 dividindo, ia ficar 1 dividido para 2 igual a x. Isso daqui dá 0,5, que é esse pontinho aí. Beleza, pessoal? Então, olha só, na primeira aula, aprendemos como trabalhar com as equações. Nessa daqui, como descobrir a raiz e como desenhar o gráfico da minha função, ok? Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer mais alguns gráficos, tá? É o mesmo esquema, então a gente vai continuar fazendo isso. E na outra aula, alguns exercícios de vestibular, daí com situações de problemas, para a gente trabalhando também, tá? Então, para acompanhar o restante dos vídeos, é só ir no meu canal, se inscrever automaticamente, né? Obrigado. E daí, ir em playlist e vai estar ali equações do primeiro grau. Daí é só clicar e se divertir, beleza? Valeu, galerinha!